Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 11 de setembro e o texto diz assim: resista e não desista. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Aí o autor vai nos dizer assim, olha, todos nós fomos dotados com capacidade única. Os animais irracionais são limitados a sobreviver, mas nós fomos criados para ir mais além e sonhar. Nós temos a incrível capacidade de nos aproximar de Deus e aprender a viver pela fé. Mas, muitas vezes, as dificuldades da vida são agentes nocivos que esterilizam a nossa capacidade de sonhar. No decorrer da minha trajetória como pastor, eu presencio muitas pessoas, diante de circunstâncias difíceis, se tornarem estéreis, elas deixam de sonhar e não acreditam mais. Quer dizer, ele conta o testemunho que ele viu muitas pessoas desistindo de sonhar, desistindo de lutar, desistindo de vencer. Por quê? Porque passa por dificuldades e aí acha que não tem mais condições, né, de mudar a sua vida. Mas tem sim, em Deus nós podemos mudar todas as situações da nossa vida. Aí ele continua: tudo o que Deus quer é que nós venhamos a viver uma vida edificada nele. O Senhor é um Deus relacional que deseja muito que nós venhamos a sonhar, projetar e acreditar. Que venhamos a ser otimistas, focando nas coisas que estão lá do alto. As Escrituras nos asseguram isso, conforme lemos em Marcos 9, 23, que tudo é possível ao que crê. Mas a Escritura não faz distinção entre crer em momentos bons e crer em momentos difíceis, pois a fé deve ser inabalável, independentemente da situação. Amém? O barco foi feito para navegar tanto em mares agitados quanto em águas tranquilas. Nós, seres humanos, fomos criados pelo Pai para sonharmos com dias melhores e termos fé em nosso Pai, independentemente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Ter uma vida edificada em Deus possibilita que, nos dias em que as circunstâncias tentarem nos derrubar, triunfaremos sobre elas. Por isso, confie em Deus se tiver que passar por tempestades, né? No Senhor temos a certeza de que ela vai passar e que as nuvens escuras dissiparão e que o sol voltará a brilhar. Glórias a Deus, né? E uma frase do autor diz assim: situações contrárias acontecerão todos os dias, por isso foque em Jesus. Que o nosso foco seja em Jesus, porque as situações difíceis vão aparecer, vão acontecer, mas nós temos fé que em Jesus nós vamos vencer todas as situações difíceis, né? O devocional 255, a leitura bíblica é Salmos 111 e a palavra-chave é vencer. Que possamos vencer todas as situações, porque Deus é o nosso Pai e Ele tem o melhor para a nossa vida. A gente só tem que crer e confiar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 8. Vamos ler o versículo 8 e 9, que tem bênçãos aqui para nós, né? Vamos repetir o versículo da leitura do texto e vamos orar ao Senhor, amém? Aí diz assim, olha, e o que pensar, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja tudo isso aqui que ocupe o meu pensamento, o seu pensamento, o nosso pensamento, amém? E aqui o apóstolo Paulo diz mais, né? E o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai e o Deus da paz será convosco. Então assim, que nós possamos, muitas coisas o apóstolo Paulo nos ensina aqui. E ele fala sobre as coisas que Jesus ensinou para ele e ele está ensinando para nós aqui com a palavra. Então, tudo que a gente aprender com Jesus, que nós possamos colocar em prática, porque o Deus será conosco, né? Então, vamos ler o Novo Testamento, vamos ler todos os testemunhos, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus nos ensinou, os milagres que Jesus fez, né? Jesus, ele
Obedecia a Deus em tudo. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos imitar a Jesus. Vamos obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, orar, confiar, acordar de manhã cedo, já agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, porque Deus é nosso Pai, tem cuidado de nós. Vamos agradecer que Jesus veio para nos salvar, veio para nos trazer a palavra da verdade, né? Nos ensinar como servir a Deus. Jesus, ele levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, que nós possamos crer e que qualquer tipo de situação que a gente tiver, a gente orar e pedir a Deus, para Deus nos ajudar e nos abençoar e nos curar, nos libertar. Vamos orar também, porque Jesus, quando ele voltou para Deus, ele falou que ia deixar o Espírito Santo aqui conosco, para nos guiar a toda a verdade. Então vamos orar também, pedindo que o Espírito Santo nos guie no caminho certo, no caminho de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então nós temos um Deus que ele se manifesta de 3 formas diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, para nos ajudar e para nos abençoar. Nós temos essa bênção em nossa vida, que você receba a paternidade de Deus na sua vida. Eu sei que muitos de vocês, eu já passei por isso, e eu sei que muitos de vocês passaram por isso também, de não ter um pai presente, de não ter uma figura masculina para poder ali te orientar, para poder te ajudar, para poder cuidar de você, te dar sustento, te dar segurança, te dar um amor, te dar ali um carinho verdadeiro de pai, né? E alguns que tiveram pai presente, o pai não cuidou. O pai foi negligente, não cuidou, às vezes se tava ali, às vezes até judiou, né? Judiou de você, judiou de outras coisas que eu não posso falar todas as coisas aqui, né? Judiou, te maltratou, né? E te abandonou. Então, assim, mas receba a paternidade de Deus. Mesmo que o seu pai terreno não cuidou de você, não te amou, não fez nada que você precisava, ou até mesmo foi embora, ou você não chegou a conhecer, você teve, às vezes, uma mãe que cuidou de você, uma avó que cuidou de você, uma tia que cuidou de você. Receba a paternidade de Deus. Aceite Deus como seu pai, como o Senhor e Salvador da sua vida, que as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar, elas vão mudando aos poucos. A gente vai dependendo de Deus, vai orando, vai clamando, vai pedindo, vai agradecendo, e Deus vai mudando a nossa história. Muitas coisas, eu passei por muitas coisas difíceis na minha vida e Deus mudou a minha história. Eu conheço muitas mulheres que eu me reúno às vezes, algumas mulheres, Deus mudou a história daquelas mulheres. Cada uma sofreu de uma forma diferente, cada uma teve uma situação diferente na sua vida, e Deus foi ali, acolheu. E nós nos entregamos, né, para Deus, e Deus mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Amém? Então faça isso também. Dependa de Deus, creia, ore, confie, porque Ele tem o melhor para você e para sua família. Que Deus possa manifestar o poder sobrenatural na sua vida. Deus é o nosso Deus todo-poderoso, é o Deus que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Receba de Deus milagres, prodígios e maravilhas para a sua vida e para a vida da sua família. Creia e confie. Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo é o nosso guia, e nós temos um Pai maravilhoso. Creia e confie. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós só temos que ser filhos amados de Deus. Amém?